que queiram assistir depois, né? Agora esta chamada está fazendo anotações. Maria, deixa eu desligar aqui no meu celular que começou a conversar sozinho. Pessoal, vamos lá. Meu nome é Pedro Mendonça, eu falo aqui de Goiânia, Goiás, atualmente executivo aqui na Igreen Energy, né? Depois vocês vão entender o que é o plano de carreira, né? O que é ser um executivo. Estou há 1 ano e 5 meses dentro da Igreen Energy e estou absurdamente feliz, né? Com o que eu tenho conquistado. Eu já, minha profissão, né? Às vezes o pessoal fala assim, Pedro, você já veio da área? Não, eu sou desenvolvedor de software, e fui parar na Igreen porque comecei a trabalhar com cooperativas, desenvolvendo software para cooperativas de energia, e aí, transitando pelo mercado, né, um dos meus colegas falou, cara, tem uma empresa enorme que apresenta plano de negócio, a gente pode participar. Eu falei, então eu posso viver o que os nossos clientes vivem, apresentar produtos para outras pessoas? Ele falou, pode. Eu falei, então vou vestir a camiseta da venda, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, nunca fiz marketing de rede, que aqui também é uma empresa de marketing de rede, nunca tinha feito, trabalhado na área comercial e resolvi me aventurar, mas porque eu tinha um propósito, aliás, 2 propósitos quando eu entrei na empresa. O primeiro deles, eu queria entender como que uma empresa, ela tinha aproximadamente, à época, 30% do mercado de market share. Isso dentro de uma área em expansão, que era o mercado que eu estava entrando das cooperativas de energia, é muita coisa. Eu achei isso absurdamente interessante e quis conhecer. Mas o segundo motivo que eu acabei entendendo, depois que eu entendi a Igreen, depois que eu entendi o seu plano de negócio, comprei minha licença sem ver uma apresentação como essa, porque eu queria entender o mercado, mas o dia que eu entendi o que eu conseguiria fazer nessa empresa, surgiu o meu segundo maior objetivo, que inclusive me fez acelerar muito, que é absolutamente ter mais tempo com a família. O meu objetivo hoje na Igreen é construir tempo na minha família. Não sei se vocês se identificam com algo que eu vou falar, mas eu entrei, né, desde a pandemia, fui para home office, comecei a trabalhar em torno de 50 a 55 horas por semana, workaholic, que é absurdo. Meu filho nasceu nesse meio período, meu segundo filho nasceu nesse meio período, inclusive meu segundo filho teve a necessidade da minha presença nos últimos 8 meses, absurdo, né? Passou 7 meses na UTI, 8 meses de vida, praticamente 7 na UTI, e eu percebi que eu poderia, né, com a Igreen, criar algo que parece um sonho, né? Que é poder escolher, né, como utilizar o meu tempo. E dentro da Igreen eu venho construindo isso, criei esse objetivo. Até o final deste ano, chegarei no patamar de diretor, só falta um nível para isso, e a minha renda chegará a mais ou menos R$20 mil, que é o que o diretor ganha hoje, podendo, assim, né, reduzir absurdamente a minha carga no meu trabalho tradicional, um trabalho constante. Então, se vocês se identificam como alguém que quer fazer uma renda extra, alguém que quer fazer uma grande renda, alguém que quer efetivamente ter recorrência, né, alguém que quer construir algo sólido que possa fazer, né, um ganho recorrente, né, esse é um lugar que você precisa estar hoje, porque, né, eu tenho certeza que todo mundo está nessa apresentação está procurando algo diferente, e assim foi comigo, né? Hoje, né, o que é o mercado, aonde vocês estão entrando, a gente vai falar um pouquinho, contextualizar o mercado, falar sobre os produtos e os ganhos, tá? Pretendo terminar essa apresentação até às 9 horas, para abrir para vocês fazerem perguntas, mas o mercado que nós estamos falando é o mercado de energia renovável. A geração renovável no Brasil, ela cresceu 88,2%, né? E ela hoje, né, possui acima da média global 4 vezes mais, né? O Brasil possui 4 vezes mais fontes de energia renovável que o restante do mundo. A nossa participação solar e eólica já no consumo da matriz energética brasileira disparou e cresceu absurdamente, hoje já representa quase 1/4, né, desse mercado, e o investimento, né, já passou dos bilhões. Só a Igreen, né, junto com seus parceiros, já investiram mais de 10 bilhões nesse mercado, né? Isso eu estou falando de uma empresa que hoje não representa 2% de todo o mercado possível. Ela tem 50% do mercado das cooperativas, ou seja, do mercado que vocês estão entrando na conexão Green, né? Mas ela ainda não representa 2% do mercado, e nós já falamos de 10 bilhões de investimento. Ao mesmo tempo, nós também nos aventuramos agora pelo mercado das telecomunicações. Se vocês são curiosos e têm alguns, sei lá, conta em fintechs, usam iFood, ou mesmo abriram o aplicativo do Correio nos últimos tempos,
vocês viram que eles começaram a abrir planos de telefonia, né? Chama NuCel, lá no Nubank. No iFood você também tem um plano de telefonia, né? Nos Correios também você consegue comprar um chip de telefone dos Correios, e a Ailin também entrou nesse mercado. Isso só foi possível devido à quebra do monopólio, né, das empresas TIM, Claro, Vivo e Oi. Quando a Oi faliu, esse monopólio foi quebrado em termos de estrutura das antenas, essas antenas passaram a ser de terceiros, e com isso, né, as empresas puderam usar dessas antenas para criar suas próprias operadoras, e a Ailin fez a mesma coisa. Então, nós temos hoje uma operadora de telefonia no país, né, e é um mercado muito, muito, muito grande. Pedro, mas já tem muita gente no mercado, mas nós temos a excelente oportunidade agora de trazer diferenciais, né, que a quebra do monopólio permite fazer nesses dois mercados, né? A demanda energética também tem crescido muito, né? Não sei se na cidade de vocês tem acontecido isso, mas pelo menos eu acredito que no Brasil todo, nas matérias que a gente vê, na BYD foi a empresa que mais fez veículos no ano passado, né? É um absurdo, né? Como ela está crescendo ali, a marca, né? BYD, mas tem vários outros elétricos chegando com muita força no nosso país, principalmente, né, os chineses, que têm vindo com muita força aí com seus carros elétricos, né, e trazido aí grandes diferenciais de crescimentos para dentro desse mercado, né. Então, além da eletrificação dos carros, que tem trazido um aumento de demanda absurdo, né, nós também temos uma parte ali das tecnologias, né, inteligência artificial, data centers, tudo isso hoje, quando você manda um obrigado para o chat GPT, isso consome alguns quilowatt-horas de energia dentro dos data centers, né? E você tem isso crescendo cada vez mais. Além disso, você tem automação, eletrificação das casas, né? Luzes inteligentes, fala, Alexa, ligue a luz, né? Ela vai ligar a luz, enfim. Tudo isso faz a demanda por energia aumentar. Ao mesmo tempo, nós tivemos um apagão em 2010, construímos a usina de Belo Monte, não fez nem cheiro, né? O governo federal entendeu a sua incapacidade de promover, né, novas fontes de energia utilizando os meios tradicionais das usinas hidrelétricas. A gente está tendo cada vez mais escassez hídrica. Ano passado, nós pagamos 7 meses de bandeira, né, uma pressão tarifária absurda, aumentou 177%, né, de 2010 a 2024, só aqui em Goiás, no estado onde eu estou, né, a energia saiu de 93 centavos para 1,20 de janeiro a dezembro, né? Então, é um absurdo como isso está aumentando, né? E isso acontece porque aumento da demanda e não se aumenta a oferta na mesma proporção. O que o governo fez? Lei 14.300, no ano de 2022, falou o seguinte: empresas, cooperativas de energia, né, que estão produzindo energias renováveis, podem fornecer através de cooperativas para as pessoas esse crédito de energia que vocês geram. Por quê? Porque isso ajuda a suavizar um pouco a demanda por energia. E isso gerou muito investimento. Então, uma explosão de demanda energética fez com que nós tivéssemos absolutamente essa abertura, né? Agora, no ano de 2025, nós tivemos duas leis, né, que vieram através da MP 1300 e MP 1304, que vão promover a abertura do mercado livre de energia. Na prática, pessoal, significa que nós teremos 93 milhões de unidades consumidoras no Brasil, que hoje estão consumindo energia, né, no mercado ativo das concessionárias tradicionais, que vão migrar para escolher as suas próprias operadoras, né? Quem é lá dos anos 80 e 90, lembra-se que as telecom, né, elas eram estatais, Telegoiás, Telemar, Telemig, Telesp, qualquer coisa que seja isso, né, elas eram estatais. E foi quebrado o monopólio. Por quê? Porque existia ali um aumento da demanda pela telefonia celular e as operadoras não estavam preparadas para lidar com esse mercado. Então, quebrou-se o monopólio e abriu-se o mercado. Está acontecendo a mesma coisa agora na energia. Então, no Brasil, tiveram 2 eventos que fizeram grandes transformações e migração de capital. A telefonia nos anos 80, eu ainda não tinha idade para trabalhar, né? Então, infelizmente, eu não consegui me beneficiar em nada disso, mas agora eu tenho idade para poder colher frutos, né, dessa transição energética. Por quê? 93 milhões de pessoas, nós estamos falando do mercado multibilionário, que vai trocar de mão, vai sair da mão, né, das concessionárias, e as pessoas poderão escolher suas próprias fontes de energia, né? E esse mercado já foi regulado, virou lei, foram 2 leis aprovadas no ano passado. Se vocês não estiverem acreditando em mim, dá um Google e procurem MP 1300, MP 1304, vocês vão ver a abertura. A 1300, ela fez com que aproximadamente 45, 50 milhões de brasileiros
ficassem isentos nos primeiros 80 kWh da energia. Né? Ou seja, eles não vão pagar nada nos primeiros 80 kWh da energia. Para onde que vai esse dinheiro? Quem vai pagar essa conta? Todos os outros 43, 45 milhões. Só que, obviamente, né, o setor não permite que isso aconteça. Né? Existe uma pressão do outro lado, que é a pressão do mercado, que falou, nós não podemos aceitar isso. Então, né, ao mesmo tempo, houve a abertura do mercado, que vai acontecer nos próximos 36 meses, previsão ainda de 2026, que os comerciais, né, possam migrar para o mercado e escolher suas próprias operadoras de energia, né, e até 2029 a gente possa migrar todas as residências, né, para o mercado livre de energia. Então, nós teremos aí 45 a 50 milhões de brasileiros migrando, saindo do mercado cativo e escolhendo suas operadoras de energia. Poderão permanecer na questão, né, mas, obviamente, a competitividade de uma empresa, né, eficiente, que não é uma estatal, né, ou que não veio de algo absurdamente depreciado, como as concessionárias de energia são, né, a gente terá muito mais competitividade. Então, é um mercado que crescerá nos próximos 4 anos, 50 vezes no mínimo. O que você fizer nesse primeiro ano, 2026, você terá um crescimento de 50 vezes no seu capital. Hoje, eu, Pedro, né, vou falar por mim, eu estou com uma recorrência de R$ 4.140 por mês. Significa que R$ 4.140 por mês, né, é o que eu ganho como uma renda extra, né, fora do meu trabalho principal, é o que eu ganho apenas ficando sentado na minha cadeira com as contas que eu já tenho, com a minha carteira de contas que eu já tenho. Se crescer 50 vezes, eu terei uma recorrência de 200 mil daqui 4 anos, se eu acompanhar o crescimento da IME. Tá? Então, o convite é esse, é que vocês possam fazer uma explosão nesse primeiro ano para aproveitar esse crescimento absoluto que nós teremos nos próximos anos. Né? Além disso, né, o nosso modelo de negócios, ele parte, né, de um modelo que talvez muitos de vocês estejam acostumados, né, que é o modelo velho, né, da renda linear, trocar tempo por dinheiro. Se eu quero ganhar mais, eu tenho que trabalhar mais. Né? Ou eu posso empreender contratando pessoas. Né? Isso também é, de certa forma, trocar o tempo de outras pessoas por dinheiro. Né? Mas se você é autônomo ou CLT, você hoje troca tempo por dinheiro. Quer ganhar mais? Ou você efetivamente trabalha um absurdo para ter uma promoção que pode demorar 2, 3, 5 ou 10 anos, né? Ou você troca de emprego para tentar algo diferente, né? Ou você precisa trabalhar mais horas para ganhar mais. Fazer hora extra, enfim, se você é autônomo, é trabalhar mais mesmo, né? Ganhos limitados ao esforço, ou seja, o seu limite de ganhos é o seu esforço, o seu trabalho, de certa forma, né, ele acaba sendo solitário, né? Ele depende ali de você, você não tem equipe para formar, ou seja, eu comecei a trabalhar numa empresa, eu sou autônomo, né? Eu não escolho ali, eu quero montar um time para poder fazer renda junto comigo. Não, de certa forma, é isso. Parou de trabalhar, parou de receber. Esse é o velho modelo. A revolução da ILIN, ela permite que você trabalhe uma vez e receba todo mês. É um mantra, né? Eu falo o seguinte, né? Você tem um trabalho linear para um rendimento crescente. Por quê? Porque o que você faz hoje, você vai receber ele em todos os meses futuros, enquanto as pessoas continuarem pagando conta. E eu não conheço pessoas que deixarão de pagar conta. Elas podem até desistir da ILIN por algum motivo, né? Hoje a taxa de retenção da ILIN está de 95% a 96%. Então, a cada 100 pessoas que você colocar ali dentro para receber um desconto na conta, talvez sim, 4 ou 5 possam desistir. Mas aquelas 95, elas serão um ganho que você fez o esforço uma única vez e você receberá para sempre. Então, significa que se você fizer o mesmo esforço todos os meses, a sua renda vai crescer todos os meses. Até que ponto? Até o limite do quanto você quiser trabalhar. Se você quiser acelerar o seu ganho, você vai trabalhar mais. Se você quiser ficar aqui naquele ganho renda extra, você vai trabalhar de forma constante, né? Você tem total liberdade de tempo. Você escolhe trabalhar 1 hora por semana, 4 horas por semana, 10 horas por semana, 20 dias no mês. Você escolhe. Eu, Pedro, no meu primeiro ano de AIGIN, eu trabalhei 4 horas por semana. E eu cheguei a executivo, que é o 3º patamar. Estou com uma renda de 4 mil por mês. Né? Isso foi a minha escolha dentro do que era possível, dentro da minha realidade. Mas tem gente dentro da AIGIN que escolhe trabalhar 20 dias no mês. E teve mês que já tirou 40, 50 mil em um único mês. Por quê? Porque existem estratégias que a pessoa consegue conectar 5, 10, 20 contas por dia, conectar 400 contas no mês, destravar um monte de promoção que a AIGIN tem, fazer uma renda absurda ali no meio que eu vou mostrar para vocês. E vocês vão construindo ativos. O que são ativos? Pessoal, vocês têm que pensar que cada conta de energia,
é como se fosse sei lá, um pequeno apartamento que te rende 10, 15 reais. Mas é pequeno mesmo, assim, um apartamento de formiga que te rende 10, 15 reais. Mas eles são ativos, porque uma vez que você conseguiu uma conta e botou dentro do seu portfólio, ela é sua, ninguém te tira, nem a própria Aigrin tem autonomia para te tirar essa conta de você. No contrato, essa conta, ela é renda sua, e ela será enquanto o cliente permanecer com a Aigrin, né? Então, a não ser que a Aigrin queira perder o cliente, queira perder o faturamento, ela não pode incorporar o faturamento para ela. O faturamento é seu, é um ativo. E esse ativo vai te render. Se você tiver, por exemplo, 2.000 ativos que te rendem 10 reais, você terá 20 mil de renda recorrente. Tá? O nosso crescimento, a nossa história, é uma empresa que saiu de 2021 a 2025, num crescimento absurdo. Ela foi fundada, né, e ela iniciou dentro de uma sala no Uberlândia Shopping de coworking, né? E ali dentro, e ela foi crescendo, tomando forma, né? E ela foi se transformando. Esse nome Aigrin, ele é muito parecido com um termo ali que ele vai se inspirar, que é o iFood, né? O propósito da Aigrin é ser algo para conectar usinas que geram energia limpa a clientes que querem consumir energia limpa e mais barata. Então, o nosso papel é conectar essas pessoas. E esse negócio ganhou tanta força, tanta atração, que eles conseguiram se transformar nesse agente para uma das maiores empresas de energia renovável do país, chamada Comerc. Talvez vocês não conheçam, mas a Comerc, ela é uma empresa que tem 17% do mercado. Ela tem 17% de market share. Significa que 17% de todas as empresas que consomem acima de 300, 400 mil reais no país compram energia limpa e renovável da Comerc Energia. E ela decidiu entrar, né, nesse mercado de cooperativas. Só que em um ano de empresa, ela conseguiu apenas 5 mil clientes. Aí, em um ano de empresa, dentro de uma sala no Uberlândia Shopping, conseguiu 15. Ela conseguiu 3 vezes mais que uma empresa extremamente capitalizada, que estava anunciando rádio, TV, influencer e caramba. Né? Ela estava fazendo isso, mas aí não conseguiu. Por quê? Porque esse mercado não é um mercado midiático. Não é um mercado midiático, é um mercado de relacionamento e confiança. Significa que se você oferecer para a pessoa um benefício gratuito, onde ela tem que te mandar o RG e um documento, ela não vai acreditar em você porque você tem uma cara bonita de influencer. Ela vai acreditar em você porque ela sabe que você é idôneo. Ela sabe quem você é. Ou, pelo menos, né, ela sabe que esse contato próximo, esse tete-a-tete, né, ele é suficiente para ela ter uma confiança em você. Eu já fui chamado de golpista algumas vezes, né? Não quero falar isso para assustar vocês, mas eu faço trabalho digital, sentado na minha cadeira, com meu telefone 62 e aparece uma conta, né, de uma pessoa querendo se cadastrar lá na região do Nordeste. Ela vê meu DDD 62, pedindo para ela foto da fatura e do documento. Tem muita gente que me bloqueia, exatamente porque é uma relação de confiança. Então, a gente sempre começa o nosso trabalho na Aigrin com o nosso ciclo próximo. Esse ciclo vai indicando pessoas, né, para receberem desconto e benefício, e assim por diante. Tá bom? A gente cresceu, a Vibra Energia, Vibra, para quem não conhece, é a BR Distribuidora, né? A BR Distribuidora, ela não pertence mais à Petrobras, a estatal, né? A empresa mista Petrobras, isso não pertence mais. Todos os postos BR, toda a distribuição de combustíveis da BR Distribuidora é privado, não tem nada a ver mais com a Petrobras, né? Ele só manteve a marca por uma questão de marketing, mas é uma empresa que saiu lá de dentro, foi 100% privatizada. E hoje ela comprou a Comerc Energia, tem 50% da Aigrin Energy, né? Em 2024 expandimos para a Telecom, em 2025 nós conseguimos mais 400 mil clientes, um crescimento que saiu, né? Em 4 anos a gente chegou aproximadamente ali em 200 mil clientes, 150 mil clientes, 200 mil clientes, mas só no ano de 2025 a gente dobrou, a gente foi para 400 mil clientes. E a nossa meta para 2026 é chegar a 2 milhões de clientes. Nós temos a intenção de fazer 3 vezes mais clientes que fizemos em todos os anos anteriores. Então, esse é o ano para ganhar dinheiro na Aigrin, porque ela vai pagar muito bem para a gente acelerar. Ela vai pagar muito bem para a gente acelerar. Vai pagar para você formar time, vai pagar para você trazer conta, vai pagar absurdo, porque ela quer fazer 4 vezes mais. Por quê? Porque até 2029 teremos 43 milhões de pessoas migrando. Se ela ficar num ritmo lento, ela não vai fazer história. Então, para a gente fazer história, a gente precisa crescer muito rápido, né? Qual que é o diferencial competitivo e a segurança que a gente tem no mercado? Esse é um mercado de altíssimo custo. Não é fácil qualquer aventureiro entrar. Uma usina para abastecer em torno de 5 mil casas custa 25 milhões, aproximadamente, né? Então, para a gente abastecer, imagina, né? A gente já tem 500 mil clientes. Não é fácil você entrar no mercado como esse. Então, é um mercado de alto custo, existem barreiras regulatórias, então não é fácil você, de repente, ir lá homologar uma usina em qualquer lugar do país, não é fácil mesmo, né?
E por isso que a gente ainda não consegue estar em todos os lugares, porque existe uma barreira regulatória, apesar que nós já somos a mais abrangente do nosso país, né, e uma infraestrutura crítica. Por exemplo, a região norte é uma região que a gente não tem muita atuação ainda, principalmente nessa questão do desconto. Por quê? Porque não tem rede de transmissão para lá. Não chega energia, né, do Sistema Integrado Nacional lá dentro, né? Mas nós temos os gigantes do nosso lado, que é a Vibra Energia, empresa muito capitalizada, quinto maior CNPJ do país em faturamento, a Comerc Energia, que concentra hoje marcas como Coca-Cola, como WEG, como Faber-Castell, como Aeroporto de Guarulhos, Aeroporto de Congonhas, Aeroporto de Florianópolis, ou seja, uma série de aeroportos, né? A Cacau Show, enfim, todas essas empresas são clientes da Comerc Energia e da Vibra. E a Topping, uma empresa que comprou, era a segunda, né, do mercado, atrás da Aigrim, que era a Raizen, né? A Raizen decidiu ficar no outro mercado, vendeu toda a operação para a Topping, que hoje tem exclusividade com a Aigrim. Então, a Aigrim hoje tem, né, o maior capital desse mercado em termos de estrutura, ou seja, é produto para vocês trabalharem. Não tem limite, vocês podem vender o quanto vocês quiserem, que não vai acabar, né? Então, é isso que a gente tem hoje, segurança operacional. Nós temos hoje 7 produtos, né? Esses 7 produtos que nós trabalhamos, eles nos rendem, 6 deles nos geram recorrência e né, um bônus pontual apenas, né? Todos eles têm o potencial de gerar bônus mensais, pontuais e grandes, né? Mas tem um deles que não gera recorrência, que é a conexão placas. Mas conexão Green, conexão Telecom, conexão Solar, conexão placas, conexão Livre, conexão Clube e conexão Expansão, todos eles, né, vocês podem atuar com uma única licença da Green Connect, né? Então, o nosso diferencial competitivo é efetivamente, né, o potencial de gerar economia real imediata para as pessoas, né? As pessoas vão pagar menos, elas ficam desconfiadas porque elas não têm que ter investimento nenhum adicional, né? E isso dá para a gente explicar, tem figurinhas, a gente tem discurso para mostrar isso para as pessoas, então a gente tem muito script pronto. A pessoa que te convidou, ela com certeza vai te passar muita já estratégia para você poder fazer, então não se preocupe, tá, gente? É fácil vender depois que você aprende, né? Aliás, não eu diria assim, é simples, fácil não é, porque é um trabalho de resiliência, né? Nós ainda temos resistência, né, das pessoas que estão desconfiadas, né? Mas é um trabalho simples, é muito simples. Uma conta que você conecta, você não precisa de ajuda de mais ninguém para fazer a segunda conta, que é algo que você faz em menos de 2 minutos, né? Renda recorrente, trabalhar uma vez, receber todo mês e alto lucro, né? Um negócio 100% sustentável, né? Ele tem impacto ambiental positivo, tudo que você faz reflete positivamente, né, no planeta, de certa forma. Então, todas as questões que vocês têm, não, preciso trabalhar com propósito, aqui dentro vocês têm tudo isso, né? A conexão Green, pessoal, basicamente, a economia sem investimento, é a solução para quem é residencial, né, ou pequena empresa que quer reduzir a luz, mas não quer instalar placa solar. E hoje, pessoal, mas todo mundo quer instalar placa solar. Não, não é assim. Hoje, você pega um mercado, pessoal, que não quer instalar placa solar. Por quê? Porque não tem infraestrutura de telhado, porque acha o processo burocrático, porque tem toda a parte de homologação da usina, que tem insegurança jurídica que eles acham, todo dia sai notícia, né, na televisão, porque tem taxa daquilo, apesar que aquilo tudo é um monte de blá, blá, blá. Isso atrapalha, né? Mas no final das contas o cliente nunca vai pagar mais se ele colocar a usina solar, só que as pessoas têm um pouco de receio. E agora, quando você vira para ela e fala assim, não, vou te fazer economizar ali 10%, 15%, sem instalar nada, sem investimento, sem burocracia, você cancela quando você quiser, a pessoa, ela fala, vou experimentar, não custa nada, e aí aquela economia vai acontecendo, né? Nós temos a opção de trabalhar ali, né, de uma certa forma, até para vocês entenderem, nós trabalhamos normalmente, a simplificação que eu falo para o cliente é assim, o cliente fala, tá, mas como é que funciona? E o boleto da concessionária? Né? Para simplificar, eu falo para o cliente assim, principalmente nos lugares que a gente trabalha com boleto único, que é a maior parte do Brasil, né? Você ainda vai ter o boleto da concessionária e o boleto da Aigrim. A Aigrim vai pagar seu boleto e vai te cobrar, né, o quanto ficaria o boleto da concessionária só com desconto. Pronto, é isso. No final das contas, é isso. Agora, vocês que estão entrando aqui, para vocês entenderem bem, pessoal, funciona assim. Imagina que você tem uma usina grande, produzindo ali 1 milhão de quilowatt-horas, que dá mais ou menos R$1 milhão na maior parte do Brasil. Está produzindo R$1 milhão por mês. Essa usina, ela vai injetar, né, em uma subestação, que é aquele negócio que tem um monte de fios, né, parece cercadinho, normalmente é uma cerca, né, aberta, né, uma cerca fechada, uma cerca aberta, tem um monte de postes chegando lá, aquilo é uma subestação. Aquela usina coloca energia lá, e ali dentro, aquela subestação, ela é gerenciada pela concessionária local.
né? A concessionária usa aquela energia para abastecer as casas e comércios próximos, não precisando pegar energia lá do Sistema Integrado Nacional. Ao fazer isso, né, as concessionárias elas não geram crédito. Esse crédito é um crédito realmente em quilowatt-horas. Ela fala, agora você tem 1 milhão de créditos para você usar. Só que você só pode usar nos seus cooperados. Então, qual que é o nosso trabalho dentro da iGreen? É pegar as pessoas e transformá-las em cooperados daquela usina solar, para que elas possam receber os créditos. Aquele crédito, ele vai abater os quilowatt-horas, aquela pessoa consome 1.000 quilowatt-horas, eu vou abater 900 quilowatt-horas. Ela vai pagar sempre a concessionária, 900 foi o que a gente usou dentro da iGreen. A gente vai falar, por esses 900 kWh, a concessionária te cobra R$1, certo? Certo. Então, eu vou te cobrar 80 centavos. Beleza? Beleza. Que maravilha. 80 não, 90 centavos, né? Vamos botar ali 10% de desconto. Vou te cobrar 90 centavos. Né? Então, a pessoa fala, então, ao invés de pagar 900 reais, eu vou pagar 810, é isso aí, economizou 90 reais. O que eu tenho que fazer? Nada. Só se torna um cooperado. Tem fidelidade? Tem multa? Não tem fidelidade, não tem multa. Você pode deixar de ser um cooperado quando você quiser. Tem risco financeiro ou jurídico? Não. Tudo é Lei 14.300, te dá esse direito, te dá essa garantia. Você nunca vai ter nenhum custo, né, e nenhuma dívida com ninguém. Pronto. Essa é a explicação longa que a gente não faz para cliente, porque o cliente nem sabe o que é um quilowatt-hora. Mas eu estou explicando para vocês entenderem como funciona esse mercado. Tá? Além disso, pessoal, mas Pedro, então o cara vai ter um boleto da concessionária e um boleto da iGreen para pagar? Em tese, sim. Só que a iGreen, na maior parte dos estados hoje, ela paga o boleto da concessionária e manda o boleto só para o cliente, pela simplicidade do cliente pagar um boleto só. Porque no passado, até mais ou menos meio do ano passado, a gente tinha 2 boletos no Brasil todo, praticamente. Aí nós tínhamos muitos clientes que cancelavam e falavam, não, tem que pagar 2 boletos, aí esqueço de pagar um, e aí não sei o que, dá problema e tal, enfim. Aí era uma restrição. Né? Então, a iGreen, aos pouquinhos, está fazendo a transformação no boleto unificado. O desconto é o mesmo em todos os estados? Não, pessoal, é impossível você dar o mesmo desconto em todos os estados. Vou dar um exemplo para vocês. Né? A tarifa de energia aqui em Goiás, onde eu estou, é R$1,20. E nós temos muito mais sol, por exemplo, em Santa Catarina. Em Santa Catarina, a tarifa de energia é 92 centavos. Como é que eu faço? Um lugar que produz menos sol, como Santa Catarina, tem uma tarifa menor, como é que eu dou o mesmo desconto? Né? Porque o custo da placa é o mesmo, o custo para montar a usina é o mesmo. Né? Se a quantidade de sol que gera é menor, ou seja, gera menos energia, e eu tenho uma margem menor para dar desconto, obviamente que o desconto em Santa Catarina é menor que o desconto de Goiás. Né? Ainda assim, a iGreen está o tempo todo tentando equalizar isso aí, para quê? Para poder fazer, né, de certa forma, poder fazer atrativo para o cliente, né, para que ele tenha esse desconto na conta de energia. Tá? Nós também trabalhamos com desconto garantido, que significa que o cliente sempre vai ter aquele desconto percentual, né? Pedro, tem mês que dá 7%, tem mês que dá 8%. Não, sempre vai dar o desconto que está ali contratado. Ponto. Né? Todos os clientes, eles têm acesso ao iGreen Club, é um acesso exclusivo, mais de 600 mil produtos e serviços, né, que ele pode usar, né, com desconto em farmácia, cinema, restaurante, né, sei lá, mais de 60 mil estabelecimentos, mais de 600 mil produtos que ele pode ter de desconto. Tem gente que economiza mais em farmácia do que na conta de energia. Né? Além disso, o cliente ele pode indicar outro cliente, um cliente que indica outro, nós temos uma chance 6 vezes maior de fechar. Por quê? Porque ele confia na pessoa que indicou. Ele confia que aquela pessoa, não, eu fiz o negócio, eu estou recebendo desconto e pode fazer que é idôneo. A pessoa vai fazer sem achar que isso é um golpista, porque ela viu, teve a prova real de uma pessoa que ela conhece. A chance dela fechar 6 vezes maior. Então, a iGreen faz o quê? Ela paga uma comissão para o seu cliente, né, que indica outro cliente. Né? E aí, alguns meses, nós temos a roleta premiada, que dá para o cliente, além do cashback, né, que é o desconto adicional na conta, né, ela ainda paga até R$500 por indicação. Eu vou falar daqui a pouco das comissões, tá, pessoal? Até para vocês entenderem um pouquinho os produtos primeiro. Esses produtos que não são a conexão eu vou passar um pouco mais rápido. Mas existe, por exemplo, produto que é energia sem investimento no telhado, né? Imagina que você tem lá a sua casa, você consome R$1.000 de energia e você não tem dinheiro para fazer investimento na usina. A iGreen vai fazer a instalação da usina para você para produzir os R$1.000, ela não instala mais, ela não aluga seu telhado e paga para você, não é isso. Ela simplesmente falou o seguinte, você quer energia? Eu posso botar uma usina no seu telhado para você consumir energia que eu gerar? Sim, beleza. Ela bota lá um sistema para produzir exatamente o que você consome. Só que ao invés de pagar ali, né, os R$1.000 que você pagaria para a concessionária, normalmente você vai pagar um aluguel em torno de R$900, R$800.
Você pode ter um descontinho, né? Pode ser que você tenha um desconto, ou não, pode ser que só empate com o que você tinha lá na concessionária, mas você tem algumas vantagens. Quais são as vantagens? Primeira vantagem, a sua energia nunca vai subir, né? O seu aluguel ele não vai subir, vai ser fixo e estável. A energia está subindo na média de 18% por ano. Então, a sua energia é estável. Você não paga mais bandeira tarifária. E ao final do contrato, que dura entre 6 e 10 anos, depende um pouco da análise que é feita ali do telhado, né, do local, né, da capacidade da pessoa de pagamento, né? Depois que acabou o contrato, 6 a 10 anos, a usina ela fala o seguinte: ó, acabou o contrato, você não precisa mais pagar mensalidade. Agora, tudo que gerar de energia fica para você. Ou seja, a pessoa tem uma usina durante 6 a 10 anos, gerando energia no telhado dela, protegido da inflação tarifária, protegido das bandeiras, né? Ele vai ter um ativo que dura em torno de 30 anos, gerando energia para ele depois durante 24, né? 20 a 24 anos, ali, né, gerando energia para ele, porque ele não desembolsou nada mais do que ele já pagava de conta de energia, né? E ele vai passar a ter um desconto de 100% nesses 20 a 24 anos posteriores. E, além disso, durante todo o tempo de contrato, ele não se preocupa com manutenção, limpeza, com nada. A Ewing garante sempre aquela geração, e ela precisa garantir aquela geração. Além disso, nós temos a conexão livre, né? A conexão livre, pessoal, é a liberdade que o cliente grande, o cliente, por exemplo, o que é o cliente grande de média e alta tensão? Supermercado de rede, aqueles grandes mercados, né? A gente chama de atacarejos, né? Ou hipermercados, né? Hotéis, vamos pegar aqui, frigoríficos, indústrias, galpões logísticos, né? Posto de gasolina, todas essas empresas, elas recebem energia na média e alta tensão, né? Se vocês já viram poste na rua, normalmente o poste é um T, né? Ele tem um mastro, né? E tem lá em cima uma madeirinha lá em cima. Os fios que passam por cima da madeirinha passam na horizontal, porque esses fios são de média tensão. Eles carregam muita energia dentro do fio. Os fios que vão no poste, aqueles que andam de lado ali, que tem normalmente 4 a 5 fios, eles são na baixa tensão. Eles vão de 220, né, até 110, até mais ou menos 3.000 volts ali no máximo na baixa tensão. Essa é a diferença. A diferença é que quando chega na sua casa, né, se você está na baixa tensão, né, ela chega sempre a 220. Quando ela está na média e alta tensão, ela já chega em 13.800 e dentro da sua casa ela estaria fazendo a transformação para 220. Essa é a diferença, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam? As empresas grandes, contas acima de 10, 20, 30 mil reais por mês, que são mais ou menos essas que eu te falei, né, de hotéis, indústrias, etc., elas também podem economizar, só que de uma maneira diferente. Elas já estão no Mercado Livre. Algo que vai acontecer agora para as empresas pequenas já existe, né, para as grandes empresas, e ela foi feita, né, gradualmente em 2024, todo mundo que está no grupo A, ou seja, pode ir para o Mercado Livre. E nós podemos atuar nesse mercado também, levando até 30% de economia. Imaginem, por exemplo, né, um hotel que consome 100 mil reais de energia, né, que você vira para eles e fala, você vai economizar 30 mil por mês sem investir absolutamente nada. Você quer? O cara que fala não, ou ele é doido, ele não entendeu. Né? Por quê? Porque 30 mil é 360 mil por ano sem botar a mão no bolso. A única coisa que ele tem que fazer é um contrato de 5 anos que vai garantir esse desconto para ele, inclusive, né? E isso é maravilhoso, né? Para ele é a economia garantida. Então, é uma oportunidade que a gente tem para migrar. Né? E existe a conexão placas, que é o cliente que quer botar lá uma usina, né? Tirar o dinheiro do bolso, aí fazer o seu próprio investimento, né? Para gerar a sua própria energia, né? Botando ali no seu telhado a própria usina, e ele vai ter que pagar por essa usina, efetivamente, né? Vai fazer um financiamento, né, etc. Normalmente, ele se paga de 4 a 6 anos, dependendo da forma como ele financiou, ele paga esse projeto e aí ele tem a geração. Né? Nós também temos o plano da Telecom, né? Esses são os planos. Normalmente, a gente concorre com os planos de controle da IGIN, então você vai ter plano aí de R$ 54,90 até R$ 99,90, né? Então, esses são os planos que a gente trabalha. Estou apresentando para vocês os produtos, pessoal, depois eu vou falar sobre as comissões, tá? Mas, basicamente, o que a gente faz é a portabilidade do cliente, que está em outras operadoras, para a operadora da IGIN. Ele tem algumas vantagens. A internet dele acumula, então, por exemplo, às vezes você fala, o plano tem 100, custa R$ 100, mas o cara tem 100 gigas. Tá bom, mas ele usa 7 gigas, no outro mês ele começa com os mesmos 100 gigas, ou seja, ele está desperdiçando 93 gigas todos os meses. Se ele vem para a IGIN, você fala para ele, você paga R$ 54,90, metade, você vai usar os seus mesmos 8 gigas, e se no mês que vem, você não vai ter só 11, você vai ter 14, que é 11 do que você já tinha, mais 3 que acumulou do mês passado. Então, a pessoa vai acumulando para usar no mês que, de repente, ela vai viajar. Né? Isso é muito bom. E todos eles ganham lá, aqui da IGIN Plug, com desconto farmácia, cinema, restaurante e tudo mais. Né?
A gente também tem o Conexão Clube, que é esse clube de benefícios. A gente pode trabalhar vendendo isso como um clube de benefícios para as empresas que queiram efetivamente levar para os seus colaboradores esse clube de benefícios, ou mesmo a associação, né? Você vai numa funerária, fala o seguinte, ó, você quer oferecer um benefício para todos os seus mensalistas, né, que pagam ali o seu plano funerário, né? Aí você pode até falar para ele, faz um discurso assim, ó, é o único plano funerário que dá benefícios em vida, né? Então, a pessoa pode fazer isso, pagando baratinho, né, em torno aí de R$ 9 no máximo, e tem gente que paga até R$ 1, dependendo da quantidade de planos que ele contratar, ele pode levar esse benefício, a gente também ganha, por isso eu vou mostrar para vocês, né? Esses são os exemplos aí, imagina que a pessoa tem lá, sei lá, 500 colaboradores, vai pagar R$ 4. A pessoa com colaborador que custa para ela, em média, 2.500 ou 3.000 ou 4.000 reais, vai pagar R$ 4 para o colaborador para dar desconto em mais de 60 mil estabelecimentos. É um baita de um benefício. É um baita de um benefício, né? Pessoal, aqui sobre ganhos, né? Até vi que eu peguei esses slides do Jimmy aqui. Deixa eu dar uma pulada aqui para mostrar para vocês. Aí eu vou tentar dar um zoom aqui em cada um, tá? Para a gente falar sobre bônus. Nós temos... Opa, deixa eu voltar aqui. O slide. Espera aí. Botar assim, aí dar um zoom aqui que vai ficar melhor, que aí eu consigo navegar. Para cada um desses produtos, nós temos 3 tipos de bônus recorrentes, tá? Geração própria, direta e royalties. Entendam sempre isso. Todos os produtos da agência têm 3 possibilidades de ganho. Geração própria é tudo que você faz diretamente. Tudo que você faz diretamente, você vai ganhar garantido. Geração indireta é tudo aquilo que a pessoa que te trouxe para o negócio ganha. E só ela, só o primeiro nível ganha. Ou seja, as pessoas que você também trouxer para o negócio, você ganha de todas elas. E existem os royalties. Os royalties, eles são ganhos em qualquer nível, seja o que você fizer, seja a pessoa que você trouxe fizer, seja a pessoa que qualquer pessoa em qualquer nível fizer, você ganha royalties dependendo do seu plano de carreira. Então, vamos falar um pouquinho sobre geração própria. Conexão Green, desconto na conta de energia que você dá para os clientes, né? Ou seja, você dá para o cliente lá um desconto de 10%, a 15%, 20% na conta de energia, você vai receber sobre todas as contas que você der desconto até 4%. Por que até 4%? Pedro? Bom, porque nós temos a possibilidade, como comercial, de dar para o cliente um desconto maior e reduzir o nosso bônus. Né? Vou dar um exemplo lá na região Nordeste, em geral, o desconto que você dá é de 10%, ou de 8% na conta de energia. Caso você queira dar um desconto de 10%, o seu bônus sai de 4% e vai para 2%. Ah, Pedro, mas eu vou querer sempre dar o desconto maior para o cliente. Olha, não é uma estratégia, porque nós temos o chamado cashback. Se você conseguir convencer o cliente a começar com 8% e indicar outras pessoas, outros clientes, o desconto dele pode chegar até 50%, 70%, 80%. Ele vai partir de 8%, mas você vai convencendo ele a indicar mais e aumentar o desconto. Quando é que a gente aumenta o desconto do cliente? Quando ele fala que, não, o desconto é muito pouco e você não conseguiu convencer a indicar ninguém, né? Ou apareceu um concorrente oferecendo um pouquinho a mais. Aí você reduz seu bônus para não perder o cliente. Mas nós ganhamos 4%, né, nesse primeiro produto chamado Conexão Green, né, até 4% de tudo que nós fizermos. Imagina vocês, pessoal, que vocês vão fazer uma média lá de R$10.000 de contas todos os meses. No primeiro mês, você vai ter uma recorrência de R$400, 4% de 10 mil. No segundo mês, você vai ter R$800. Por quê? Porque é 400 do primeiro mais 400 do segundo. No terceiro mês, R$1.200. No quarto mês, R$1.600. Em um ano, se você fizer a conta 400 vezes 12, você vai ter lá, em geração própria, com o bônus de 4%, R$4.800 de recorrência, fazendo um trabalho constante, conectando os mesmos R$10.000 de contas todos os meses. É fácil conectar 10 mil de conta? Depende da sua estratégia. Se você trabalhar, por exemplo, com mercados, com padarias, com restaurantes, você faz R$10.000 em, sei lá, 2 estabelecimentos que você visitar, né? Teria licenciado, trabalhando nesse segmento, em 4 meses, fez 150 mil kWh. Em 4 meses, fez 150 mil kWh, que dá mais ou menos R$150 mil, né, que rende, aí, se você fizer a conta, na geração própria 4%, 6 mil de recorrência. Depende do seu nicho. Agora, se você vai trabalhar com contas menores de R$200, né, para fazer R$10.000, você precisará de 50 contas no mês, aí você precisará de uma dedicação maior. Né? Então, tudo depende da sua estratégia. A geração indireta,
na conexão Green é sempre 1/4, ou seja, tudo que a sua equipe fizer, pessoal, vocês vão ganhar 1/4. Façam a seguinte analogia: a cada 4 pessoas que vocês colocarem no negócio, elas vão duplicar os seus ganhos, né? Por quê? De certa forma, né, o que você faria sozinho para conectar ali, de repente, 50 contas, você precisa conectar 25, e cada uma das pessoas da sua equipe conectar 25 também. É a mesma coisa que você ter ali os 10.000 kWh dentro da sua estratégia de ganhos. Por quê? Porque você vai ter ganhos indiretos. Então, se de repente você fala, eu não tenho tempo para ter dedicação exclusiva para IBIM, você pode começar fazendo geração própria, aprendendo, e depois trazer, formar times para quê? Para potencializar os seus ganhos. Ah, Pedro, mas eu estou explorando o trabalho. Pessoal, acreditem, vocês não estão fazendo diferença, né, na vida dessas pessoas de maneira negativa. Pelo contrário, você está trazendo elas para o negócio, ensinando elas a fazer recorrência de 4% para si mesmas, né? Você está sendo remunerado da sua capacidade de fazer essas pessoas ganharem dinheiro. Quanto mais dinheiro elas ganharem, mais felizes elas vão estar e mais dinheiro você vai ganhar também. Então, isso gera para a gente, pessoal, uma motivação absurda de treinar o nosso time. A pessoa que te trouxe para o negócio, ela é a pessoa que mais quer o seu sucesso. Ela vai fazer de tudo para você ganhar dinheiro. Pode ter certeza disso. Se ela te trouxe para o negócio, é porque ela quer que você ganhe dinheiro, né? É isso. Os royalties, eu vou falar daqui a pouquinho, pessoal, mas pensem que é o plano de carreira. Plano de carreira significa o seguinte: como sênior, né, além dos 4, por exemplo, na geração própria, você vai ganhar mais 0,2% de todas as contas. Então, imagina que você tem 4% mais 0,2% com o sênior, você tem 4,2% de tudo que você ganha. Naquela analogia que eu fiz, se você fizer 10.000 kWh por mês, você ganharia 4.800, né? Que seria 4% ali de 120.000 kWh, 120 mil reais. Se a gente fizer os mesmos 120 mil vezes 0,042 vezes 4,2%, de 4.800 saltou para 5.040. O seu ganho aumentou, porque você cresceu no plano de carreira. Como gestor, que é o segundo patamar, você sai de 0,2 para 0,5. Então, aqueles mesmos 120 mil reais te renderia não 4.800, mas 5.400. Opa, começa a aumentar, então, os meus ganhos quando eu aumento no plano de carreira, sim, de tudo que você fez. Toda a sua carteira de ativos aumenta. Como executivo, por exemplo, já vai para 0,8. Então, os mesmos 120 mil geraria, né, 0,048, geraria 5.760. Então, é muito legal, pessoal, porque quando você sai de um patamar para o outro, por exemplo, eu vou falar o meu caso, que sai de gestor, que estava com ganho de 3.000, fui para executivo, eu fui com um ganho de 4.000 simplesmente por ser graduado. Não conectei uma conta a mais, eu simplesmente cresci em R$ 1.000 a minha recorrência, aumentando meu plano de carreira. Então, os royalties ajudam muito você, né? Como diretor, você sai de 0,8, né, para 1,4. Aí é muita diferença. A gente está falando de praticamente dobrar os seus ganhos de tudo que você tem na sua carteira, né? Em termos de royalties, né? Na parte dos royalties que eu estou querendo dizer. Né? Como acionista, que é o próximo patamar depois do diretor, isso vai para 1,6. Aí existe dois subdivisões do acionista, que é o acionista royal e o acionista embaixador, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre essas gradações, mas como acionista royal, o seu ganho já vai para 1,8, e como acionista embaixador, para 2% a mais. Ou seja, na geração própria, tudo que você faz, você ganharia ali, né, 6%. Na geração indireta, tudo que sua equipe faz, você ganharia 3%, né? E tudo que abaixo dos seus diretos fizer, 2%. É isso, né? Mas os royalties, eles só têm um porém, né? Eles têm 2% para dividir em toda a linha. Ou seja, se tem, por exemplo, um sênior que fechou o negócio, acima dele tem um gestor, né, e você é um executivo, então do seu 0,8, o sênior ficou com 0,2 e o executivo ficou com 0,5. Então, já morreu, ele ficou com 0,3, né, que é a diferença que sobrou. Então, sobraria 0,3 para você, né? É isso. Então, sobra aquilo que não foi consumido pela sua rede. Em contrapartida, quanto mais graduada a sua rede, significa que tem mais contas, então você está recebendo pelo volume e não ali pela margem, mas essa conta vocês vão aprender a fazer depois, tá? Na Telecom, pessoal, para cada linha de telefone que vocês ativarem, é R$ 7,00 por linha. Olha que interessante isso. Imagina que vocês foram numa casa que tem um consumo de R$ 500 na conta de energia. A 4%, nós estamos falando de R$ 20,00 recorrente que você vai receber naquela casa. E se aquela casa moram mais 3 pessoas, né, de repente um casal e um filho adolescente, são 3 linhas de telefone. E só aquela casa daria R$ 21,00 de recorrência, ou seja, daria até mais que a conexão Green. Mas juntando os dois, você tem uma plataforma de 2 serviços agregados da iGreen,
R$ 41 de recorrência. Então, você pode usar isso para ampliar, né, para a gente falar de crescimento horizontal dentro dos seus clientes. Você pode simplesmente, crescimento vertical dentro dos seus clientes. Você vai aumentando o número de clientes e depois você vai aumentando o seu ganho em cada um desses clientes. A Telecom permite que a gente faça isso, né? No indireto, ou seja, todas as telecoms que o seu time ativar é R$ 1 por linha, né? E até R$ 5 de royalties. Isso vai aumentando um por um, né? É aquela coisa do o sênior é R$ 1 a mais, o gestor é 2, o executivo é 3 e assim por diante, tá? Lá na conexão solar, que é aquela modalidade que eu falei para vocês, pessoal, onde a pessoa coloca, a Irwin coloca a placa para a pessoa e ela paga um aluguel recorrente, nós recebemos, como licenciados, 2% do valor do aluguel que o cliente paga todo mês. Então, durante ali 48 meses, Pedro, mas o contrato é de 6 a 10 anos, mas nós vamos receber só por 48 meses 2%. Por exemplo, ele paga R$ 900 de aluguel, nós receberemos 2% disso, que é R$ 45 por mês, né, em cima disso. Mais 50% do primeiro aluguel, que é 450 por mês. Na conexão placas, vamos supor, por exemplo, que ele vai produzir lá os R$ 1.000. Fazendo uma conta de padeiro, porque isso depende de projeto, depende de telhado, depende de localização, pode botar aí R$ 25 por quilowatt-hora. Se ele tem lá 1.000 kWh, ele vai gastar 25 mil para montar uma usina. 25 mil para montar uma usina vai te pagar naquele projeto R$ 2.500. É isso, é uma vez só. Só que a gente não recebe recorrente, porque a Irwin não recebe recorrente. E a Irwin, pessoal, é sustentável financeiramente. Ela só vai pagar quando ela receber. E é exatamente por isso que ela está crescendo absurdamente, né? Além disso, no Mercado Livre, que é aquelas contas grandes, pessoal, imagina aquelas contas de R$ 100 mil lá do hotel que eu falei. Essas contas, elas são muito mais difíceis de fechar, porque uma pessoa que tem o direito de receber 20% a 30% de desconto, e ela ficou sabendo disso, ela fecha isso muito rápido. Então, é um mercado um pouco mais competitivo, concorrido, né? E ela exige um pouquinho mais de conhecimento de vocês. Mas vocês fazendo ali alguns treinamentos que você já tem dentro da playlist da Irwin, vocês vão aprender a atuar nesse mercado. E, além disso, vocês precisam aprender a captar a conta, porque todo o trabalho de estudo, de modelagem do contrato, de apresentação, né, do estudo e da economia, quem faz é a própria Irwin. O executivo especialista da Irwin vai fazer uma reunião e ele efetivamente vai fazer a apresentação desse negócio por você. Nosso trabalho é trazer a conta, né, subir no aplicativo para que, de repente, e participar das reuniões, né, para que o cliente entre na reunião e a Irwin possa fechar o negócio por você. Ela vai te pagar 2% recorrente. Então, imagina que você fechou um contrato de 100 mil, você tem 2 mil garantido, e aqui, como é contrato, se é um contrato de 5 anos, você tem 5 anos de receita garantida de R$ 2.000 por mês. Pessoal, é possível fechar? Recentemente, um cara fechou R$ 270 mil, uma única conta. Ele passou até uma recorrência de 5.400 por mês, mais um bônus de 10%, que deu para ele R$ 27 mil no fechamento. Imagina você fez uma única venda, que está recebendo 5.400 por mês, garantido durante 5 anos. E se esse contrato for renovado depois de 5 anos, são mais 5 anos recebendo. Isso é maravilhoso. 5 mil reais de receita recorrente, pessoal, vocês vão ter um apartamento de 5 milhões. E olha lá, né? Além disso, né, você tem a opção, né, dentro do Irwin Club, que é aquele negócio de fechar lá o clube de benefícios, tem a 25% da mensalidade. Por exemplo, o cara tem 1.000 colaboradores, pagando R$ 4, ele tem 4 mil. Você recebe R$ 1.000 por mês para ele utilizar o Irwin Club. Só que a principal vantagem, no meu entendimento, do Irwin Club é o seguinte: se você fechar uma empresa que tem 1.000 colaboradores no Irwin Club, a Irwin vai passar a mandar para esse cliente, toda vez que ele for usar o clube, falar o seguinte: sabia que você também pode economizar na energia e na telecom? E se esse cara fechar, ele está fidelizado a você. Então, você vai estar vendendo para 1.000 pessoas todos os dias, basicamente usando, né, o seu ID de licenciado, porque essas pessoas estarão fidelizadas a você, né? Além disso, nós temos a expansão. Para cada pessoa que você traz para o negócio para formar o time, você ganha R$300. Pessoal, agora me fala o seguinte: imagina que você fez lá, né? Você trouxe uma pessoa que ela tem um ganho recorrente de 10 mil por mês com energia. Você está ganhando 2.500 por mês, né? Indireto por aquela pessoa fez. Você acha mesmo que os R$300 que a pessoa vai ganhar que está te trazendo para o negócio é o que atrai? Não. Ela atrai o quê? A pessoa que te trouxe para o negócio, ela não está interessada nos R$300. Pode até ajudar ele no mês para pagar, sei lá, uma continha qualquer.
mas ela está muito mais interessada em fazer você ganhar dinheiro, você ganhar 10 mil por mês, para que ela possa ganhar 2.500 por mês em cima do que você fizer. Então, pode ter certeza que ninguém está te trazendo porque vai ganhar dinheiro na expansão. As pessoas estão te trazendo porque elas vão ganhar dinheiro, efetivamente, quando você ganhar dinheiro. Vou falar mais um último ponto aqui, pessoal, que é sobre o plano de carreira. Né? Como eu falei para vocês, vocês podem ser sênior, gestor, executivo, diretor, acionista, royal, embaixador. Um sênior precisa de 10 mil kWh, né? Ele basicamente vai aumentar em 0,2% os royalties dele na conexão Green. O gestor, ele precisa de 50 mil kWh, né? E ele aumenta ali 0,5%. O executivo precisa de 150 mil kWh, o diretor de 500 mil kWh, o acionista de 1 milhão de kWh. O acionista royal, ele precisa de 1 milhão de kWh, mas ele precisa ter 5 diretores dentro da equipe dele, ou seja, ele precisa formar 5 diretores, né? E o acionista embaixador, ele efetivamente precisa de 12 diretores dentro da equipe dele. Média de ganhos, tá? Como é que a gente fala essa média de ganhos, pessoal? A Eileen simplesmente pegou todo mundo que está graduado como sênior e dividiu lá, né, a renda pelo número de pessoas. O sênior, ele ganha recorrente, ou seja, garantido, sem precisar fazer nada novo, no mês, em média, R$500. Hoje tem gente que bate sênior com uma semana. Tem gente que bate sênior com um mês, tem gente que bate sênior com 3 meses. Tudo depende do ritmo que você quer colocar para o seu negócio. O gestor ganha, em média, em torno de R$2.000 a R$2.500. Né? Isso está variando um pouquinho, porque os royalties subiram agora, então está uma média de R$2.500. O executivo, uma média de 5 mil por mês. Tá? O diretor, o salto, e é principalmente isso aqui, ele sai de 0,8 de royalties para 1,4 de royalties, o diretor ele ganha uma média hoje de R$20.000 por mês. Então, se vocês entrarem na empresa, pessoal, e falarem o seguinte, eu preciso de 5 mil por mês para eu poder ficar feliz e parar de mexer com o negócio de Eileen e focar em outras coisas. Você tem que focar o executivo. Ah, eu quero chegar a 2.500 por mês, foca o gestor. Quer chegar a 20 mil por mês, foca o diretor. Né? Como é que você vai chegar no diretor? Pessoal, a hora que vocês entrarem, pode ter certeza, a pessoa que te trouxe para o negócio, ela vai fazer questão de te mostrar como é que você chega lá. O acionista, ele tem uma média hoje em torno de 53 mil por mês. O salto é muito absurdo. Um acionista na Eileen, hoje nós temos, se eu não me engano, uns 20 a 25 acionistas na Eileen, tem uma média de ganho de 50 mil por mês. O acionista royal já passou de 100. Hoje, na empresa, se não me engano, nós temos 6 acionistas royal dentro da empresa, ganham acima de R$100.000. E nós temos um primeiro acionista chegando a embaixador, cuja média de ganhos calculada pela Eileen é de 500 mil por mês. Pedro, mas como é que se paga isso? Gente, mercado bilionário, nós recebemos recorrente cada conta de energia paga. Ou seja, a Eileen recebe o valor da conta de energia e repassa o valor percentual. Ponto. Cabe. Né? A nossa expectativa, se hoje nós temos, né, em torno de 25 a 26 acionistas, e nós vamos quadriplicar só no ano de 2025, ou 26, desculpa, o nosso volume de contas captadas, né, nós teremos pelo menos 100 acionistas esse ano. Isso é um dado, é um fato, né, é um fato absurdo. Isso se a Eileen, né, ela fizer ali esse plano. Né? Então, pessoal, é assim, querem entrar para o negócio? Mirem o seu objetivo, né? E é assim que a gente fala que vocês podem ganhar dinheiro. A estrutura de ganhos de profundidade, enfim, isso aqui já é um pouco mais técnico, eu não vou entrar no detalhe disso, tá? Por quê? Porque isso aqui, depois vocês podem falar com quem te trouxe, já entra num patamar ali de, primeiro aprende a cadastrar as contas, fazer, depois vocês entram no plano de carreira e crescimento, tá? Nós temos aqui uma campanha que eu queria muito falar sobre ela. Para quem quer entrar no negócio, falar assim, o seguinte, eu tenho tempo para dedicar pelo menos 4 a 5 vezes por mês integral. Aposta nessa proposta. Se você pode sair de casa e trabalhar pelo menos 5 a 10 dias por semana, ou que seja 1 a 2, não tem problema, gente, mas essa estrutura é a que mais paga hoje dentro da Eileen. Hoje você teve gente que saiu, né, de uma renda zero antes de começar na Eileen para uma renda de 10 mil por mês, simplesmente apostando nisso aqui, campanha bônus extra conexão Green. Como é que funciona? A Eileen, ela quer crescer muito, então ela fala o seguinte, além dos 4% recorrente na geração própria, mais 1% na geração indireta, mais até 2% nos royalties, eu vou te pagar por volume que você trouxer. Então, se você me trouxer de 1 a 9 clientes dentro do mês, eu vou te pagar ali aquela tabela base, né, que é aquela comissão, 4%, 1% e até 2%.
Se você destravar de 10 a 39 clientes no mês, eu vou te pagar, além disso, mais 20% sobre todas as contas que você trabalhou. Então, imagina que você trouxe lá, né, 10 contas de R$ 500. Você trouxe 5 mil em contas, aí vai te pagar extra naquele mês R$ 1.000, que é 20% de 5 mil. Você trouxe 20 contas de R$ 500, você está falando de 10 mil, 20%, 2 mil. 30 contas, né, 3 mil, 40 contas, aí a gente já destrava o segundo patamar. 40 contas, está falando de 40% extra. 40 vezes 500, depois vocês podem pegar a calculadora, mas dá R$ 20 mil. Vezes 40%, a gente está falando de R$ 8 mil extras. Naquele mês, fazendo 40 contas em média de R$ 500. Ah, Pedro, mas e as contas se eu trouxer de R$ 300? A gente pega a calculadora, multiplica 300 vezes 40 e vezes 40%. É isso que vocês vão ter, né? Acima de 100 clientes, a gente destrava o patamar. Aqui está 60, mas é 50, tá? Porque agora foi corrigido. 60 foi uma promoção, se não me engano, no mês de dezembro, que era de Natal lá, mas agora a gente foi para o patamar de 50% extra. Depois vou até pedir para corrigir esse slide aqui. Mas a gente está falando, pessoal, imagina que vocês conectaram 100 contas, vou botar de R$ 300, a gente está falando de R$ 30 mil em contas. Vezes 50% é 15 mil extra naquele mês. Para quem saiu do zero e quer conectar, eu tenho tempo para dedicar exclusivo. Faz 20 vezes o que a gente chama de mutirão no mês, e eu tenho certeza que a pessoa que te trouxe para o negócio, ela vai amar te ensinar sobre o mutirão, né? Faz 20 mutirões no mês. Pega um mutirão por dia. Faz 5 contas por dia no mutirão, você tem 100 clientes. Você vai ganhar 15 mil naquele mês. Pessoal, é como se fosse um trabalho, te pagando 15 mil por mês. Ah, Pedro, mas eu não tenho tempo para fazer 20 dias. Tudo bem. 8 dias no mês, 2 vezes por semana, um dia de semana e um dia no final de semana. Agora você entra com a meta de focar absurdamente e fazer um trabalho bem feito para conectar 10 contas. Você vai ter o mesmo resultado praticamente, né? Você vai ter 80 contas, vai destravar o patamar de 40%, vai ter lá. Ah, Pedro, mas isso é possível fazer? Pessoal, a gente tem em torno ali, por mês, passa de 50 a 60 pessoas fazendo acima de 100 contas. Teve gente que fez 632 contas no mês. Esse cara fez um trabalho absurdo. Ele e a esposa, só ele e a esposa, pegando todo dia, acordando às 7 da manhã, indo até 8 da noite, fez 632 contas. Aí eu vou fazer a conta para vocês, para vocês verem se vale a pena, se vocês fariam esse acordo, né? 632, uma conta média em torno ali de R$250, falando de R$158 mil, vezes 50%, a gente está falando de R$79 mil que ele botou no bolso. Se para vocês isso não é incentivo para poder se dedicar, aí é o que eu falo. É possível? Eu, Pedro, por exemplo, não consigo fazer mutirão todos os dias. Por quê? Porque eu tenho 2 filhos, um deles exige uma atenção absurda, né? Eu tenho um trabalho ainda, né, que é o meu trabalho, que eu ainda preciso bater ponto lá, que eu não consigo largar ele agora, né? Eu ainda tenho essa obrigação, então não consigo fazer, né? Mas, se você pode, pessoal, essa é a estratégia para você começar. Se você não pode, começa como eu, vai trabalhando ali, fazendo, trabalha no digital, faz lista de contatos. Eu já mandei mensagem para todo mundo no WhatsApp. No começo eu tinha vergonha. Ah, eu tinha medo da negativa. Não, mas a pessoa vai achar que eu... Cara, depois que você passa a entender que você está simplesmente oferecendo um benefício para todo mundo, e a pessoa tem a liberdade de dizer não educadamente, você tem a liberdade de falar tudo bem educadamente, você vai falar com todo mundo. Você vai falar com todo mundo. E assim eu fiz. E assim eu fiz e eu zerei minha lista. Todos os meus contatos já sabem o que eu faço, né? E isso é muito legal. E eu já passei a pegar a indicação das pessoas, porque se você tem uma lista de 1.000 contatos e cada um te indica 10 pessoas, você tem 10 mil contatos para falar. Se essa sua taxa de conversão for muito ruim e você tiver uma taxa de conversão de 1 para 100 pessoas que você falar, em 10 mil pessoas, você vai fechar pelo menos 100 clientes. 100 clientes, pessoal, aí a gente está falando que você construiu uma média, sei lá, você vai fazer sua média. Por quê? Porque tudo depende de quanto você fez. Agora, eu, Pedro, fiz a minha taxa de conversão no digital ser 1 para 20. Opa, legal. Que estratégia você usou? Entra no negócio que o seu gestor vai te ensinar a fazer esse negócio. É isso que a gente quer, né? Aí, pessoal, aqui depois vocês pedem um slide para quem te trouxe, a gente tem alguns perfis. Ah, eu quero começar e eu quero em um ano ganhar 20 mil por mês. Aqui tem um cenário que você pode fazer isso, né? Até 31/12/2025. Aqui está exatamente esse plano de carreira, né? A licença, pessoal, para quem ficou curioso, ela custa
R$ 1.997. Você pode pagar em 12 vezes R$ 197,41. Eu vou fazer uma pergunta para vocês primeiro. Hoje, se você tivesse a oportunidade de investir R$ 200 por mês para fazer R$ 2.000 por mês, você investiria? Eu, de olhos fechados, eu investiria. Por quê? Porque só depende de mim. Você é a única pessoa responsável por fazer isso. A pessoa que hoje ganha 200 mil na IBIM, ela pagou exatamente 1.997. Ela não teve nenhuma vantagem em relação a ninguém. Hoje, na IBIM, eu, Pedro, quando entrei, fiz uma conta muito simples. Se eu fizer o básico do básico do básico e fizer R$ 200 de recorrência, eu não vou me preocupar mais com licença. Mas, obviamente, que esse não foi o meu pensamento de falar, eu só quero pagar a minha licença, né? No tanto que hoje eu estou com uma recorrência de 4 mil, ou seja, o meu retorno sobre o investimento, ele já está pelo menos 20 vezes se eu pensar no valor de 197,41. E eu trabalhei de 4 a 6 horas por semana durante um ano. Agora eu estou aumentando de 6 a 8 horas por semana. Por quê? Porque eu quero virar diretor e chegar a 20 mil por mês, fazendo o meu capital multiplicar em 100 vezes todos os meses. Ah, mas eu preciso pagar para trabalhar? Pessoal, toda profissão que vocês têm. Se você é LT, você paga INSS, FGTS, você paga imposto de renda. Se você é corretor de imóveis, você paga o Cresci, você paga um monte de taxas de cursos que você precisa fazer para se tornar efetivamente um corretor. Se você trabalha vendendo pipoca na rua, você pagou pelo carrinho de cachorro-quente. A empresa está te convidando para ter acesso a um aplicativo onde você tem 10 bilhões em ativos para você trabalhar, porque você pode trabalhar no Brasil todo. Ela está te convidando para você ter acesso a não ter que se preocupar efetivamente em atender o cliente, porque uma vez que você vendeu, quem emite boleto, quem faz todo o atendimento ao cliente, quem lidar com concessionária, quem cuida da burocracia, quem pega a reclamação do cliente, quem faz tudo é a própria IBIM, você não precisa se preocupar com isso, mas o cliente vai me procurar, tudo bem, direciona ele lá para o atendimento. Você fala, eu não sou a pessoa responsável, quem te atende é o pessoal do suporte ao cliente, né? Além disso, você tem treinamento toda segunda, terça e quarta ao vivo, você tem mais de 1.000 aulas gravadas para você ter acesso, você tem uma universidade que te faz ter todo esse plano de crescimento, né, absurdamente já direcionado, você tem um líder que vai te acompanhar todos os dias que você precisar dele, né, ele vai te acompanhar porque ele é incentivado ao seu sucesso, você tem comunidades de membros, né, você tem efetivamente um plano de carreira que te permite, eu não falei das viagens, mas, por exemplo, se você se tornar um gestor, você vai para Uberlândia conhecer a sede, conhecer uma usina, com R$ 1.000 de ajuda de custo para poder ir para lá, com um jantar, com a mentoria com o pessoal da IBIM. Se você chegar ao executivo, você ganha um cruzeiro com um acompanhante todos os anos, enquanto você permanecer qualificado como executivo. Se você chegar a diretor, você vai ganhar uma viagem agora para um país que tem, se não me engano, que tem neve, né? Antes era para o Caribe, agora é para algum país que tem neve, que eu não sei qual é, para fazer snowboard, sempre com acompanhante. Se você virar acionista, você vai ganhar uma viagem, né, para Bahamas e para os Estados Unidos. Antes era para Dubai, agora é Bahamas e Estados Unidos. Possivelmente vou voltar para Dubai em algum momento, né? Se você virar acionista Royal, você vai ganhar um carro elétrico, um BYD na casa de 300 mil. Se você virar um acionista embaixador, você vai ganhar um Porsche no valor de 700 mil aproximadamente. Hoje, pessoal, tem gente que, por exemplo, está usando uma estratégia muito simples, é a única estratégia que eu queria falar para vocês, e na verdade agora, pessoal, essa estratégia para esse mês, se você entrar até o dia 31, só vale até o dia 31, você só precisa fazer isso aqui, ó. Cadastrar 2 licenciados. Se você entrar hoje, em 7 dias você cadastrar 2 licenciados, a IBIM vai te devolver R$ 1.997. Você vai ganhar 300 de cada licenciado, então 300, 600, né? Ela vai te dar mais R$ 1.397 só por você trazer 2 pessoas. Ah, Pedro, mas por que a IBIM está incentivando a expandir? Porque nós precisamos crescer a empresa em 4 vezes no mercado que exige confiança. São 5.600 municípios, né? Você com certeza não consegue falar com todas as pessoas que a IBIM precisa efetivamente para ela chegar a 2 milhões de clientes até o final do ano. Ela vai pagar bem você por trazer outras pessoas. Ah, não consegui trazer as 2 pessoas em 7 dias, não tem problema. Se você trouxe em 30 dias, você já ganhou R$ 600 para fazer aquela expansão de 2 pessoas. E o restante dali para frente, pessoal, se você parcelou e trouxe em 30 dias, você já pagou 3 meses de licença, trabalhando um mês só. E aí você pode ficar tranquilo em fazer o seu trabalho sem se preocupar ali, né, em ter o desembolso real do seu cartão de crédito que você usou para parcelar. Pagamento sempre ou cartão de crédito ou no Pix. Cartão de crédito parcela em 12 vezes. Tá? Você nunca vai pagar nada direto para nenhum licenciado. Você sempre vai pagar a licença no aplicativo da IBIM. Bom, demorei 10 minutos. Quem me conhece aí de bastante tempo sabe que eu sempre estouro em 10 minutos, porque eu sou bastante detalhista. Mas, né,
caso tenha alguma dúvida, que tem várias coisas, né? Como eu falei vocês das viagens, já falei disso aqui, né? O primeiro passo é começar, gente. O primeiro passo é começar. É você entrar, fazer seu cadastro. Se você tem dúvida, pessoal, olha, R$ 200 para pagar para ver por mês, para uma empresa que pode te pagar muito bem nos próximos 5 anos, você tem uma carteira de ativos e um mercado bilionário, que não vai acontecer de novo na história do nosso país. Nós nunca mais vamos ter um salto como esse, de você ganhar em conta de energia, que é um insumo básico. Eu falo o seguinte, correr esse risco por R$ 200, nossa, eu corro facilmente. Mas é muito facilmente. E se eu não tiver dinheiro, pessoal, eu vou arrumar. Eu vou dar um jeito, vou fazer algum tipo de acordo e eu vou arrumar esse dinheiro. Porque na Aibin, para você fazer R$ 2.000, pessoal, é muito, muito, muito fácil. Só não faz R$ 2.000 na Aibin quem não faz nada, porque aqui é meritocrático. Você fez, você ganha. Você não fez, você não ganha. Ponto. E eu achei isso a coisa mais maravilhosa da minha vida. Tudo que eu conquistar na Aibin só depende de mim, não depende de mais nenhuma alma viva. Não depende de política, não depende de chefe, não depende de nada. Depende de mim. E a melhor pessoa para dizer se eu sou capaz de chegar lá sou eu mesmo. Se você se acha capaz de chegar e ganhar, né, e conectar as contas de energia, você vai entrar no negócio, porque não tem surpresa. Bom, vou abrir para vocês poderem falar ao microfone. Caso alguém tenha uma dúvida, só clicar nessa mãozinha, esse ícone que parece uma mãozinha, e aí pode fazer perguntas, tá, pessoal? O objetivo aqui é esclarecer as dúvidas, a apresentação foi para isso, para esclarecer dúvidas, espero que tenha sido esclarecedor, mas caso reste alguma dúvida, vocês são livres para perguntar. Basta levantar a mãozinha, até para a gente seguir uma ordem aí, e fiquem à vontade em perguntar. Tomar água, porque eu falei demais. Mário, por favor, pode abrir aí para pergunta. Se você quiser, é um íconezinho que parece um picolézinho que tem um sorvetinho ali, ó, para abrir o microfone. Não sei se está com dificuldade de abrir o microfone, não sei se eu travei, eu acho que eu não travei, não. Eu acho que todo mundo consegue. Alguém consegue estar travado? Então deixa eu tentar destravar aqui. E agora, José? Permitir que os colaboradores... Agora, tenta abrir o microfone, Mário. Pronto. Certo. Pronto, Opa. beleza. Pedro, o Ivan perguntou aí quanto tempo demora para o cliente começar a ter desconto, e eu queria saber também o que você acha da estratégia daquelas pessoas que pensam em trabalhar com condomínios. Legal, vou falar as duas respostas, tá? O Ivan perguntou, quanto tempo demora para o nosso cliente começar a ter desconto? Olha, a Aibin, como é que funciona o processo? Até para escrever ele para vocês, para ficar claro. Nós conectamos o cliente, demora em torno de 2 a 3 minutos, o cliente faz a assinatura digital, demora ali em torno de 1 minuto para ele fazer isso. Uma vez que ele faz isso, a Aibin tem um prazo de 3 a 5 dias úteis para validar esse cliente. Então, a gente já está falando aqui de 3 a 5 dias úteis de prazo decorrido, né? Depois disso, a Aibin pega esse cliente, em até 10 a 15 dias, ela manda, né, todos os clientes que vieram naquele horizonte de tempo, ela manda para a concessionária. Então, somando tudo ali, já deu uns 20 dias. A concessionária, ela tem um prazo legal de 90 dias para poder incluir o desconto daquela lista que eu mandei. Mas elas demoram em torno de 60 dias. Então, a gente coloca, na média, 60 ou 90 dias. Pela Aibin, demoraria menos do que 30, mas como depende da concessionária e aí vai muito da boa vontade dela, pode ser que demore 2 meses, no máximo 3 meses. Tem lugar que demora mais? Demora. Se a concessionária não cumprir com o papel dela, né, ela pode demorar ali 90 dias, 120 dias. Qual que é o nosso papel? Aí a gente vai, a Aibin normalmente ela vai ou tentar um acordo ali com a concessionária para acelerar, ou ela vai denunciar a concessionária para a ANEEL, que vai se prontificar a fazer isso. Mas, em média, 90 dias, tá? Só que nesse intervalo, o cliente não paga nem um centavo a mais. Ele continua pagando a conta dele de energia normalmente, né? Então, isso não é o problema. A mesma coisa para ele sair, né? Como a gente tem que fazer essa lista e mandar para ele excluindo esse cliente, a concessionária tem os mesmos 60 a 90 dias para poder excluir ele da lista. E nesse intervalo, ele vai continuar recebendo desconto, tá? Então, é isso que vai acontecer. E sobre a estratégia de condomínios, tá? A estratégia de condomínios é uma estratégia absurdamente maravilhosa, porque ela está muito associada à estratégia de mutirão.
O que é a estratégia de condomínio? Eu já fiz algumas vezes. Você pega e escolhe algum lugar, marca com o síndico, né? Normalmente você cadastra ali o condomínio, né? Você vai fazer uma reunião de condomínio ali, possivelmente, porque eles vão pedir para você cadastrar o condomínio, tal. Você vai lá e apresentar a Green Energy. E, normalmente, o que você faz? Você cadastra o condomínio, né? Se todo mundo aprovar ali em pauta, cadastrou o condomínio, você marca um dia para você ir, 1, 2 ou 3 dias, tudo depende do tamanho do condomínio e da dinâmica, para você armar uma mesinha, uma cadeira, bota um coffee break ali na mesa, ó, um cafezinho, um bolinho, um salgadinho, e chama todo mundo. Gente, aí tem estratégia que a gente fala o seguinte: pede para o síndico te colocar no grupo do WhatsApp e você manda 1 a 1 mensagem um dia antes e no dia para poder chamar, etc. Num dia você pode chegar a cadastrar 20, 30 contas em um condomínio. Então a estratégia é maravilhosa. Tudo depende da forma como você organiza, tá? Então eu acho uma das melhores estratégias que tem. Então o primeiro ponto é tentar cadastrar o condomínio. Por quê? Porque você pode fazer o cashback caso você esteja disposto a que o condomínio ganhe, né? Pelo que os condôminos fizerem, você pode dividir a sua comissão com o condomínio, e isso já é feito automaticamente no aplicativo pelo cashback, né, onde metade da sua comissão vai para o condomínio. E com isso, o síndico vai virar o seu melhor amigo. E, inclusive, tem síndicos que se tornam licenciados, porque ele fala o seguinte: eu sou síndico, eu tenho um condomínio enorme, todo mundo confia em mim, então me cadastre como licenciado e eu vou cadastrar todos os condôminos. Excelente, ao invés de você ter o esforço de ficar fazendo esses cadastros, você pode, inclusive, cadastrar o síndico como o licenciado, você vai ter um ganho ali indireto, menor, né? 1/4, mas pelo menos todos os quilowatt-horas de todo mundo que ele cadastrar vão contar para o seu plano de carreira, né? Porque tudo que a sua equipe faz, gente, conta para o seu plano de carreira. Se você fizer, Pedro, tem 186 mil quilowatt-horas. Próprios meus são 50 mil, 130 são da minha equipe. Então, tudo contou para eu chegar no executivo. Né? E você cadastrou, cara, aquele condomínio inteiro tem chance de poder se cadastrar com você. Então, depende da sua estratégia. Você pode chegar como cashback, você pode chegar sem cashback, simplesmente porque o síndico gostou, ou você pode cadastrar, inclusive, o próprio síndico como licenciado. Comissão desse consumo também tardaria 60 a 90 dias? Não. A Green, ela tem a única empresa que ela faz antecipação de recorrência. Então, você cadastrou o cliente, ela vai pagar para você no mês do cadastro 2%, e ela vai continuar pagando 2% até que o cliente comece a pagar a conta, independente se o cliente já começou a receber o desconto. Então, a sua recorrência é garantida antecipada. Só tem uma condição para você receber essa recorrência garantida antecipada: você precisa bater a meta de ser pró, senão você não recebe a antecipação, você vai receber só quando o cliente começar a pagar a conta. Agora, se você bater pró, o que é ser pró? Cadastrar 5 continhas. Pode ser 3 de energia, 2 de telefone, 5 de telefone, 5 de energia. Mas você bater no pró, que é o mínimo que a gente fala dentro da Green, você tem antecipação de recorrência para todos os clientes que você tem. E eu bati pró, eu tenho 15 meses de empresa, fui pró nos 15 meses. Eu sempre recebi de todos os clientes todos os meses, desde que eu cadastrei. Tá? Respondi o Mário e Ivan. Perfeito, de acordo. Perfeito, beleza. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? E podem ficar à vontade. Vou até comer um pão de queijo, porque aqui em Goiás e Minas a gente come pão de queijo às 10 da noite. Sim, não? Pessoal, caso não tenha mais perguntas, eu peço a vocês que conversem. Ó, deixa eu